Olá, tudo bem? Hoje eu quero te fazer um convite. Na segunda-feira eu gravei um programa aqui na TV Unisantos. É uma TV aqui da nossa região, da região metropolitana da Baixada Santista, do apresentador Santiago Pérez, que gentilmente nos convidou para participar do programa. Não abordamos assuntos que normalmente nós comentamos aqui no nosso canal, mas eu tenho certeza que em breve isso vai acontecer. Espero que você goste. Na descrição desse vídeo está um link do canal Cidade em Debate. Eu espero que você goste e se inscreva no canal, tá? Dê o seu comentário. Um forte abraço, fique com Deus e espero que você goste da minha participação. Tchau! Olá, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima tarde para todos vocês, o pessoal ligado conosco aqui na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da Claro TV, e também o pessoal que nos assiste pela TV Com Santos, canal 11 da Claro TV e canal 8 da Vivo TV. Está no ar o nosso programa Cidades em Debate, programa onde a gente vai debater notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, com convidados, enfim, vamos fazer aquela mesa legal, né, de debates. Bom, e no programa de hoje, radares da cidade de Santos serão reinstalados somente no segundo semestre, hein? Olha, estamos falando só depois da metade do ano, um bom tempo aí sem radares a cidade de Santos. Tem aqui também metade dos estudantes da rede pública de ensino abandonou a escola no ano passado. Olha só, hein? É um número muito alto. Esse e muitos outros assuntos já no nosso programa Cidades em Debate. Rapidinho, estaremos de volta. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com desconto de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Muito bem, convido a todos que estão nos assistindo a participarem, né? Daqui a pouquinho nós vamos começar a debater os assuntos e você, claro, pode participar conosco aí, dando a sua opinião também, deixando o seu recado através das nossas redes sociais. Temos aqui o nosso Facebook, Cidades em Debate, no Instagram, Programa Cidades em Debate e também no YouTube, né? Cidades em Debate, onde esse e muitos outros programas também vão estar arquivados. Vamos começar o nosso programa de hoje trazendo ele, o Paulo Schneider, ele que é o empresário. Ele é dono da Beach Fit Moda Praia e Fitness, né? Está conosco aqui, né, Paulinho? Tudo bem? Seja bem-vindo. Como é que você está? Boa tarde, Santiago. Boa tarde a todos aí, meus colegas aí de bancada. Vamos começar aí, essa tarde aí, falando dos assuntos da atualidade, né? Algumas coisas aí que estão... assuntos que você está trazendo aí que são importantíssimos aí de saúde pública. Vamos lá. Tá certo. Conosco o nosso querido Eduardo Filete, ele que é médico veterinário da cidade de Santos, um dos mais renomados, né? Ô Filete, seja bem-vindo, ótima semana. Muito obrigado pelo convite para a direção, um abraço para o Paulinho, para você, para os nossos telespectadores, webnautas e para o outro convidado que vai ser anunciado agora. Ô Filete, só dá uma acertada aí que eu acho que está com algum mau contato o seu fone, mas com certeza você vai dar uma acertadinha enquanto a gente fala aqui com o nosso outro convidado também, pela primeira vez conosco, o Edevaldo, né? Ele que é da Acesso Contabilidade. Edevaldo, seja bem-vindo, primeira vez de muitas, né? Como é que você está? Tudo bem, Santiago? Estou bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Também dar um bom dia aí para o Paulo, para o Eduardo, né?
para que a gente possa fazer um bom programa aí e discutir esses temas interessantes dessa pauta que nos foi passada, né? E hoje a gente está bem amparado aí pelo Filete para falar sobre aí a varíola do macaco, né, Filete? Eu acho que varíola do macaco, rapaz. De varíola do macaco só tem o nome, né? Porque é uma questão de zoonose, nada melhor do que ele falar desse assunto aí. Tá certo, vai ser um dos assuntos que nós vamos ter em pauta hoje, já nós vamos trazer cada um falando o que sabe, né? Ou então o que espera. A gente fica muito assustado, será que é outra pandemia que está chegando? Tomara que não, né? Mas fica aí justamente essa mensagem. Bom, vamos trazer aqui a nossa primeira pauta, falar aqui sobre os radares, né? Os 25 radares retirados das ruas de Santos há cerca de um mês deverão ser reinstalados somente no segundo semestre desse ano, segundo informações da CET, a Companhia de Engenharia e Tráfego da cidade de Santos. Ainda conforme informado pela companhia, a empresa que fornecia os radares acabou desclassificada por não atender os requisitos acordados. Uma outra empresa, a Splice Indústria, Comércio e Serviços, foi acionada. Ainda segundo a CET Santos, a empresa teve uma queda de cerca de R$1.600.000 em um mês, sem arrecadação das multas. Bom, aqui a gente vê duas vertentes, né? Uma, o pessoal fala, ufa, tô livre da multa, mas outra é o quê? A falta de segurança. Paulinho, como é que você vê essa questão dos radares? Você aprova, desaprova? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, Santiago, eu sou a favor dos radares, né? Desde que sejam cumprido toda a legislação certinha, de aviso, onde estão, placas antecipadas, avisando a qualquer velocidade certa, não aquelas pegadinhas que a gente está acostumado. A gente passa de carro ou de moto alguns metros antes, está sinalizando que é 60 por hora, e quando chega próximo do radar, avisa que é 50. Então está cheio de pegadinha aí para atrasar a vida aí do usuário, para atrasar a vida de quem anda aí nas vias públicas. Mas eu acho que o radar é importante, é uma questão de educação de trânsito, né? Agora, a CT falou que perdeu de faturamento 1.600.000, eu acho que multa não pode ser representada a faturamento, na minha questão de ver, né? A CT é uma autarquia pública que tem lá, deve ter sua verba anual que gasta de funcionário, essas coisas, então ele não pode computar multa, porque multa é uma infração. Infração é uma penalização do usuário. Então, se todo mundo estiver andando certinho, a CT não pode multar ninguém. Então, ela não pode colocar isso aí como receita para ela, né? Eu vejo assim. Então, eu acho que é importante. É um método de fiscalização eficiente, né? Porque a maioria dos nossos usuários aí não tem educação mesmo para cumprir aí as regras que são colocadas, então tem que ter uma penalização. Mas eu acho que tem que ter bastante transparência nessa instalação aí dos radares, né? Que a gente está acostumado a ver muita coisa por baixo dos panos. Agora vou perguntar aqui para o nosso amigo Edivaldo. Edivaldo, a gente nota que o que o Paulinho falou tem um fundamento tremendo, né? Porque como é que pode ser colocado como receita 1.600.000, tipo, poxa, só esse mês perdemos 1.600.000, parece que existe uma meta nisso aí, né? E realmente não pode ser meta, é como o Paulinho falou, se um mês der R$100 e um mês der 1 milhão, quer dizer, tem que, a CT não pode depender disso, né, no seu faturamento, para pagar os funcionários, por exemplo, porque isso aí fica totalmente fora do intuito dela, não é mais ou menos isso, Edivaldo? Eu concordo plenamente com os argumentos do Paulo, porque a educação é fundamental, né? O que devia ser o contrário, né? No sistema, em vez de mostrar que perdeu R$1.600.000, tá? Tinha que dizer que houve menos multa porque houve menos infração, né? Menos pessoas se acidentaram, enfim, né? E outra coisa, rapaz, é como vou repetir aqui o que o Paulo falou. Você está 40 no lugar, você está 50 no lugar, daqui a pouco é 40, de uma placa para outra, não tem uma lógica no sentido, somente sobre as vias mais rápidas, né? E falta educação. Aqui em São Vicente nós temos a faixa viva que ninguém obedece. Por quê? Porque não houve, no caso da nossa cidade aqui, uma educação das pessoas, né? Ou seja, fiscalizações naquele ponto, até que chegue a um nível em que as pessoas entendam que o pedestre tem prioridade sempre, né? Mas
Além do que, o que é que está sendo feito? Se houve a queda de R$1.600.000, o que é que está sendo feito, de fato, com essa arrecadação? E o objetivo, também eu concordo, não é haver arrecadação, é que haja... Isso é um processo de educação, né? Para que não haja acidentes, enfim, para que as pessoas possam transitar livremente, sem ter perigo de repente, ser não somente por um carro, como uma bicicleta, né? Vocês veem, aqui em São Vicente acontece de monte, bicicletas andando na contramão, quer dizer, e esses têm que ser encarados como futuros motoristas, né? Então, essas pessoas deveriam ser educadas também, olha, volta, faz o sentido correto. Eu acho até que deveria haver também a volta do emplacamento das bicicletas. Houve uma época que elas tinham o emplacamento, né? Então, a educação é fundamental, Santiago, sem dúvida. Ô, Filete, a gente, ouvindo essas conversas todas, a gente nota que muita gente já sabe que não tem os radares, né? Eu mesmo dei um flagrante aí nesse último fim de semana, ali no Curvão, uma pessoa, eu acho que o carro que estava atrás desse determinado carro, o cara já sabia que não tinha mais o radar ali, né? Ele veio apertando o cara, dando sinal de luz, tipo, anda, pô, não é 40 por hora, né? Quer dizer, tá sem radar, uma coisa que ele, obviamente, devia saber, mas o da frente não, que o da frente estava respeitando. Então a gente já começa a ver que muitos abusos já estão acontecendo. Que nem eu já vi veículos ali também em alta velocidade pela Francisco Glicério, em pedaços que o pessoal não andava rápido, né? Pedaços que tinham radares, ali na Afonso Pena. Então, quer dizer, as pessoas já estão começando a abusar. Agora, vai ficar até o segundo semestre, né? Daqui mais uns 3 meses só que vamos pensar em instalar radar de novo aqui na cidade. Como é que fica isso, ô Filete? Isso aí, quer dizer, é um barril de pólvora, né? A qualquer momento pode acontecer um acidente grave, né? Meus companheiros, acho que a educação é importantíssima, né? A questão do radar, eu acho que a maioria é bem sinalizado, mas tem uns que não são bem sinalizados. Eu vou dar um exemplo. Se você vier de São Vicente, como o Everaldo falou, né? Se você vier de São Vicente, quando você entrar em Santos, você tem vários radares. Eu não vejo uma boa sinalização. Se por exemplo, está 50 por hora ali em frente ao antigo Caiçara, beleza. Depois tem algumas placas, fica uma parte sem placa nenhuma, depois você não sabe se tem radar, se tem, tudo bem, o cara vai a 50 mesmo, né? Tranquilo. Mas ali também é uma avenida, depois da entrada da cidade ali da divisa, logo no comecinho não, mas que tem prédios e tal, mas depois é uma faixa de rolamento que poderia permitir uns 60, né, tal, até porque você vê que de manhã o trânsito de São Vicente, às vezes, quando chega naquele funil, ele para um pouco, então eu sempre também dá uma fluidez no trânsito. Lá no Curvão, uma área que já foi testada, que se você passar mais de 40, 50, pode dar prejuízo, mas pode ter prejuízo para você, pode pegar algum morador na rua, algum cachorro, pode fazer algum estrago em algum veículo parado e tal. E ter uma boa sinalização, ou seja, você se estiver prestando atenção, você vê que tem uma boa informação. Realmente, eu acho que a cidade não vive sem um sistema, sem uma CT. Pode não ser esse nome, pode ser ajuda de trânsito, mas enfim. A CT hoje é importante. Se você tem, por exemplo, uns 10 quilômetros da tribuna, você tem que ter uma CT. Se você tem, por exemplo, um evento, os semáforos FIFANTE, que chamam FIFANTE, né, por causa do FIFI, mas brincadeiras à parte, né, os semáforos piscantes, que aqui em Santos tem muitos, né, que tem que trocar essa semaforização para uma coisa mais moderna, mas por enquanto demora, tal. Então, choveu muito forte e começa o semáforo piscar. Você tem que ter um agente de trânsito, né, essa função que fazia o policial militar antigamente. Mas eu entendo também que nós temos que educar, né? E além de educar também, nós temos que ter uma volta dessa verba que arrecada com multa para a educação, tal. E concordo muito com o que o meu amigo comentou agora na questão das bicicletas, né? Se existe uma CT, se existe uma polícia militar, se existe uma guarda municipal, como é que nós podemos ter um monte de moto com escapamento aberto? Não, está mais que 70 decibéis. É uma questão. Outro dia eu estava com um amigo meu na Carvalho de Mendonça, e quando eu fui virar a Carvalho de Mendonça, né, você só tem uma mão na Carvalho de Mendonça. Então você vai virar, então você está olhando para o trânsito
à sua direita, concorda? Lógico, se algum pedestre tiver também, você tem que olhar, né? Então você está olhando ali. Quando meu amigo passou, viu uma bicicleta na contramão, o cara xingou ele. Ou seja, ele tem que prestar atenção na moto, no carro, no caminhão, no trânsito, e algum pedestre, que ele está olhando para a calçada de pedestre aqui, só que tem carros parados na avenida, né? Ele não consegue olhar a bicicleta que vem vindo na contramão, né? E passou uma polícia atrás e nada fez. Lógico, a polícia militar tem milhões de coisas para fazer, a civil também. Mas se não tiver uma campanha, se eu sou policial, sirene, volta. Volta, irmão. Volta pela via e pega uma via paralela. Não custa também para o ciclista pegar uma via do lado, que ele vai andar mais 100 metros para pegar uma via do lado que seja a mão. Então, isso existe muito, né? E o que o nosso amigo comentou, que eu achei muito importante, local que tem ciclovia como a hora da praia, o cara faz questão de estar no leito carroçável. Não, meu irmão, nós gastamos 10 milhões numa ciclovia. Você tem que andar na ciclovia, não tem, aprende a bicicleta. Aprende a bicicleta da pessoa. Aprende a bicicleta. Agora, pode dar uma exceção ali na faixa de Gaza, Santos, São Vicente de madrugada, o cara pode até, a polícia dar uma relaxada, fazer uma vista grossa, deixar o cara vir pelo outro lado, que ali tem que ter policiamento, né? Senão você vai passar atrás dos prédios, você vai ficar sem bicicleta. Pode até, mas 7 horas da manhã, 8 horas, com mais que 1.000 bicicletas na rua, para tudo que eu quero descer, né? Tem uma ciclovia, o cara fica apostando corrida na ciclovia, fica fazendo barbeiragem, ou fica dando na contramão e no leito carroçável. Concordo, é um absurdo. Tem que fazer uma campanha, depois de 10 dias, 20, 15 dias fazendo campanha, bicicleta no caminhão. O caminhão vai pegar lá na CT, multa. Não dá para ser dessa... Agora tem que ser, para terminar, uma coisa metropolitana, né? Não adianta o Santos fazer São Vicente. Tinha que ser uma coisa metropolitana. Ó, nós vamos pegar as motos que estão com o escapamento aberto. Bicicleta não pode andar mais na contramão. Moralizar o trânsito, né? Porque senão fica tudo em cima de automóvel, bicicleta na contramão, moto de escapamento aberto, moto em cima de calçada, patinete na contramão. Não. Tem que organizar tudo. Tá certo. Bom, esse é o nosso programa Cidades em Debate pela TV Unisantos, da 1 às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira, e também pela TV Com Santos, das 7 às 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Lembrando que pela TV Unisantos agora é de segunda a sábado, né? Ganhamos mais um dia, né? Então, eu quero até agradecer aqui a toda a reitoria da TV Unisantos por ter nos cedido mais esse horário aí, que é de suma importância. Bom, lembrando que a gente faz um convite para você que está nos assistindo, você pode participar diretamente conosco através do nosso WhatsApp, é o 996031485, deixando seu áudio, mandando aí, de repente, a sua crítica, ou então o seu elogio, ou dando a sua sugestão. Temos aqui o nosso Facebook também, Cidades em Debate, lembrando que pelo Facebook, diariamente, todas as manhãs, a gente sempre posta 1 ou 2 tópicos, né, da nossa pauta do dia, para que você já comece a ficar ambientado sobre os assuntos que nós vamos estar conversando. E temos no YouTube também, onde ficam todos os nossos programas arquivados. O YouTube é Cidades em Debate. E no nosso Instagram, aí você põe o programa na frente. Programa Cidades em Debate. E claro, você pode participar deixando aí também os seus comentários, tá certo? Bom, vamos trazer aqui uma outra notícia. E essa notícia é preocupante, né? Porque metade dos estudantes da rede pública de ensino abandonou a escola do ano passado para cá, de acordo com o Censo Escolar da Educação Básica 2021, divulgado pelo INEP. Na segunda etapa do censo, o INEP apresentou informações sobre os rendimentos dos alunos, a quantidade do número de aprovados ou reprovados e informações sobre abandono escolar. Os números mostram um aumento da reprovação de estudantes e que o abandono mais que dobrou no ensino médio na rede pública em comparação ao ano de 2020, quando começou a pandemia. Em 2021, a média da taxa de abandono de ensino médio na rede pública foi de 5%, e antes era de 2,3% em 2020. Na região norte do país, 9,7% dos alunos deixaram a escola no ano passado, um contraste em relação aos dados dos estudantes matriculados em escolas particulares que não registraram abandono. Quer dizer, a escola particular não teve nenhuma ação contrária e também não aumentou, né? Pelo menos não perdeu. Agora, no caso da escola pública, a perda foi muito grande. Vamos saber aqui, o Edevaldo, na sua opinião, o que você acha que está acontecendo com essas desistências desses alunos de querer estudar, Edivaldo?
Para mim, a resposta é uma só, sabe? É a ineficiência do Estado. A gente vê aí esse absurdo de uma empresa contratada pelo governo municipal dizer que houve uma queda de R$ 1.600.000, né? E, e, ao mesmo tempo, a gente não vê a ampliação na educação no sentido de dar condições, né? O nosso país é o país onde as empresas de comunicação aí de celular, onde elas mais faturam, não é? E será que não tem nenhum deputado, nenhum senador capaz de criar uma forma para que essas pessoas tenham até por exemplo, o pessoal que recebe aí o Auxílio Brasil agora, né? Não chama-se mais Bolsa Família, receber um pacote de internet que dê para a criança estudar, né? Sabe? Existem várias formas de você monitorar isso e deixar acessar, pelo menos, só os canais de estudos, por exemplo, né? Deixar uma fluidez muito boa, né? Então, isso, na realidade, só mostra a intenção de muitos que o nosso povo permaneça sem educação, né? Porque nós falamos sobre a questão do trânsito aí, e os colegas mencionaram também a importância da educação, tá? E a gente não vê isso dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, ou até mesmo nos nossos municípios, né, onde tudo nasce, né? Eu não lembro, para não estar sendo leviano, se algum dos colegas lembrar, pode falar, de algum vereador aqui da minha cidade, ou de Santos, ou da região toda metropolitana, brigando por essa questão, para que as nossas crianças possam ter um direito, né? É que todo mundo pensa que a internet só é para ver bobagem, né? Só para redes sociais, não. Mas nesse momento foi fundamental, né? E aí, o que aconteceu? Como você disse no início, ninguém ia ter condições, de fato, porque é caro. Se você pensar que em média, aí um pacote custa mais de R$ 100, isso é mais de 10%. Não os R$ 100, evidentemente, né? A partir de R$ 100, 10% do valor de um salário mínimo, que é a maioria da realidade do nosso povo, né? Então, eu penso que, voltando, é a educação. Isso parte da gente, Santiago. Se nós não exigirmos lá dos senadores, deputados estaduais, federais e dos vereadores, né? Não vai haver mudança, meu amigo. Aí a gente vai ficar só nesses números aqui. Agora, como é que as empresas privadas conseguiram manter a regularidade das crianças? Esses números, para mim, são números esses percentuais aí de 5%, comparado a 2 e pouco de 2020, para mim isso é maquiado. Isso aí foi muito, muito, muito maior, entendeu? É que, infelizmente, não há uma participação política nossa verdadeiramente, né? No sentido de estar cobrando, né? Afinal de contas, o nome já fala, né, meu amigo? É servidor público, né? Exatamente. E a gente vê, né, o Edivaldo, que isso aí é uma coisa que acontece, não é desse governo, né? Já vem de outros governos, essa falta de investimento, né? É justamente nisso. Porque a gente fica pensando aqui, né, o Paulinho e Filete também, o aluno de uma escola pública, tanto que essa informação do INEP foi precisa nesse sentido. Eu concordo com o Edivaldo que muitas escolas não devem ter entrado nesse senso aí. Mas a gente já tira uma noção que o estudo pago, ele caminha melhor. Por quê? Porque uma família consegue ter uma internet, cada filho consegue ter o seu celular. É bem diferente da realidade de alguém que estuda numa escola pública, né? Que muitas vezes a criança espera o pai ou a mãe chegar em casa com o celular da casa para poder emprestar para o filho para estudar e mesmo assim se depara com aquela falta de internet ou então aquela internet limitada. Como é que uma criança vai estudar? Nós estamos falando de uma, agora imagine 2, 3, que é o que geralmente tem dentro de uma casa da periferia. Então fica realmente muito difícil e acaba desestimulando, né, Paulinho? Por outro lado, a gente vê o quê? Que o presidente Bolsonaro até trouxe um convidado de surpresa, que foi lá o Elon Musk, né? O homem mais rico do mundo, dono da SpaceX, e a primeira conversa que ele teve com o cara foi o quê? Traz a internet para a gente aqui. De repente, né, o Edivaldo, deve ser até para suprir essa falta, né, de internet que se tem aí na periferia. Paulinho, qual o retrato que você faz dessa notícia que não é nada boa? Santiago, eu sou um cara meio radicalzinho, né? Então, falando de evasão escolar, você tem que associar a evasão escolar com a falência do Estado. Eu acho que as duas coisas caminham junto. Quando vem esses entendidos aí para mim, educação e não sei o quê, as duas coisas caminham junto. É bem aquilo que o Edivaldo falou.
sem internet nas casas das populações de nível mais baixo, essas coisas, como é que a criança vai estudar, cara? Não existe. O meu irmão está fazendo direito, né? Eu até perguntei para ele, eu falei, pô, Ricardo, tem uma noção mais ou menos, já a segunda faculdade dele, e esse ano é o último ano. Ele falou, pô, lá na faculdade acho que a evasão girou em torno de 20%. Nós estamos falando do nível superior, né? Então, 20% dos estudantes lá da classe dele abandonaram nessa época de pandemia. Abandonaram por quê? Porque muitas vezes tiveram que ajudar em casa, teve que a renda mesmo ficou baixa, porque as mensalidades não abaixaram, né? As mensalidades continuaram a mesma. E isso nós estamos falando em nível superior. Ensino médio fundamental da parte de governo deve ter sido um absurdo a evasão escolar. Porque a criança não tem motivação nenhuma. Como é que ela vai acompanhar o amiguinho de uma escola particular que tem um notebook no quarto dele, que tem um computador no quarto dele, tem um tablet na sala, tem internet na casa inteira? Não tem. Pessoas sérias estão falando que nós vamos perder 2 décadas, 20 anos, né, de estudos aí, que essa geração já era. Não tem como recuperar. Entendeu? Vai ser muito difícil a recuperação. Isso estou falando de educador sério, não estou falando aquele esqueminha Paulo Freire, aquele pessoal que vai lá queimar bandeira, essas coisas todas. Estamos falando de educadores sérios, que estudam mesmo a matéria e que estão a fim de ver o Brasil crescer, né? Agora, quanto a essa visita do Elon Musk aí, eu achei de extrema importância, mas não esqueça que o Elon Musk é um cara capitalista. Ele está vindo aqui por também algum motivo. Ele não é um Papai Noel, ele não vai dar presentes para o Brasil, né? Não esqueça que ele é dono da maior fabricante de carros elétricos do mundo. E não vamos esquecer que nós temos a maior reserva de nióbio do mundo. Então, muito provavelmente, ele veio também negociar aqui a instalação de uma fábrica de baterias, alguma coisa assim. Agora, lógico, tem sua contrapartida, né? Ele vai fazer essa parte aí de internet gratuita com satélites dele, né? Essas coisas todas. Agora, a esquerda, para variar, já está dizendo que ele não tem condição técnica de fazer um acompanhamento ambiental com o satélite dele. Agora, se o homem mais rico do mundo não tem condição de fazer um acompanhamento técnico ambiental, quem vai ter? Eles que fumam maconha o dia inteiro? Não vai dar, né? Brincadeira. Inclusive, a própria SpaceX, ela faz o foguete pousar de ré, né? Uma coisa que nunca foi vista, né? Brincadeira, A questão de tecnologia, os caras estão bem na frente, né? Exatamente, recuperação do foguete. Ô, Filete, fala pra gente, você é um educador, você é um professor, como é que você vê esses dados? Dá uma dor no coração, não dá? Eu acho que, na verdade, esses 20% que ele falou de evasão na classe do irmão dele, né, é o último ano de direito, né? Então, por exemplo, o cara tá ali quase, de repente, estudando para pegar uma OAB, para prestar um concurso e tal, né? A evasão deve ter sido maior nos anos no início, né? Por exemplo, o cara tá formando em direito, então, de repente, ele, falta só um ano, vamos que vamos, vou vender o carro aqui, vou vender minha tal, para ficar. Então, essa evasão de 20%, talvez o primeiro anista tenha tido uma evasão bem maior, né? Verdade. Então, se você teve uma evasão desta num curso de Direito, que é um curso que abre um leque para um monte de coisa, né? Você pode prestar um concurso para fiscal, você pode prestar magistratura, promotoria, Ministério Público, qualquer concurso, acho que só aqueles específicos, né? Para médicos veterinários, contadores, mas eu acho que o Direito, ele abre um leque para você ir muito bem em quase todos os concursos, tirando os específicos, né? Então, assim, é um curso de muita valia, né? Todo mundo deveria até ter um tempo para fazer o direito, para a gente saber das leis. A gente tem que ser um pouquinho, estudar tudo, mas eu acho que era bacana todo mundo ter muita noção do direito. Mas, voltando à evasão, eu também concordo com que essa evasão foi muito maior que 5%, né? Se você pega um direito no particular, é 20%, você imagina na periferia, num colégio público. E como nós já relataram aqui meus companheiros, às vezes a pessoa, hoje em dia, a pessoa que tem uma maior renda, se você pegar, a pessoa tem menos filhos, né? Tirando as exceções, né? Então a pessoa tem um filho, eu vejo aqui, eu atendo pessoas, às vezes, com alto poder econômico, só tem um filho para cuidar bem, no máximo 2, batendo na trave 3, né?
Isso agora, né? Tempos modernos. Não estou falando há 30 anos atrás, pelo amor de Deus, né? Estou falando agora. E você vê que na periferia, né, as pessoas até brincam e tal. Na periferia, as pessoas costumam ter mais filhos, né? Se você pegar o pessoal, assim, eu atendo alguns cães aqui de periferia também, gratuitamente, sexta-feira de manhã, enfim. E as pessoas têm 5, 6 filhos. Você imagina, uma internet ruim, né? Ou uma internet para 5, 6 filhos. Como é que você estuda? E muitas vezes a mãe tendo que trabalhar. Então é muito difícil, né? A mãe tem que trabalhar, as conduções demorando. Porque aqui, em vez de pôr mais ônibus, não. Ninguém pode ter contato, fecha isso, fecha aquilo, fecha comércio e põe menos ônibus, que é para aglomerar menos, né? É para aglomerar menos. Com menos ônibus, você põe mais gente no ônibus e aglomera menos, na função dos teóricos, né? Mas na prática, aglomera mais. Então, o que a gente viu? Redução da condução, aglomerando mais na condução, então aí as pessoas tinham que trabalhar. Se tem menos ônibus, menos condução, demora mais para você chegar no seu emprego. Você tem que sair mais cedo. Então, você fica mais ausente antes. E você tem que tomar conta de filho que ficava na escola, que ficava na creche. E aí não dá para você se dividir em 2, né? Aí eu não vou entrar porque a pessoa tem muito filho, pouco filho, é um outro problema. Mas aí aí o que acontece? Tira da escola, né? Não tem escola, não tem celular, a criança fica em casa, né? Sem fazer nada e cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então, realmente, eu concordo com o Everaldo que essa evasão foi muito maior que 5%. Se numa faculdade, o último ano foi 20%, tu imagina no colégio público. Brincadeira. Exatamente. Bom, é o nosso programa Cidades em Debate. Eu queria chamar aqui o Edevaldo. Edevaldo, está chegando agora a hora do imposto de renda, né? Parece que até semana que vem, até terça-feira da semana que vem, que as pessoas vão ter aí o prazo para poder entregar o seu imposto de renda. E é bom a gente estar falando de algumas surpresas, né? Que a pessoa, de repente, vai deixar para a última hora, aí acaba caindo naquela questão da multa, enfim. Dá algumas dicas aí para o pessoal que está nos assistindo em questão de imposto de renda para essa reta final, Edevaldo. Claro, sem dúvida. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, né, que estão nos assistindo, é o seguinte: o valor é de R$ 28.559,70. Quem ganhou até isso está isento de entregar declaração de imposto de renda. Porém, existem outros requisitos a serem observados. Aí eu vou pedir para você dar uma olhadinha lá no manual, né, para poder ver, porque é uma listinha um pouquinho longa, tá? Então, pode ser, por exemplo, situações em que você não tenha rendimento, mas o patrimônio excede a R$400 mil, aí tem a obrigatoriedade e outras situações. Porém, a recomendação que eu dou sempre, Santiago, que as pessoas que me procuram, mesmo que elas não atinjam esse valor, é que declarem. Tá? Por que declarar? Pelo fato de manter os seus dados sempre atualizados na Receita Federal. Porque não são poucos os casos das pessoas que têm problema, aí tem que fazer o quê? Pegar fila na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou nos Correios e pagar a taxinha lá, pelo menos de R$10, para atualizar endereço, para atualizar, enfim, algum dado que eventualmente tenha dado algum problema no banco de dados da Receita. Isso é bastante recorrente. Por isso que eu recomendo, além do que, também esse documento, evidentemente, é um documento federal e com bastante relevância para provar renda. Você que é autônomo, por exemplo, né, pode declarar, tá? E aí isso prova a tua renda, é um documento federal, né? O pessoal do MEI também, observando lá a questão dos cálculos, né? Então, o prazo vai se extinguir agora no dia 31 até as 23h59, tá? É o prazo para a entrega da declaração. Lembrando que o prazo era em abril, né? Mas o governo estendeu para mais esse mês de maio, tá? Então, é fundamental a entrega da declaração, mantendo sempre os seus dados cadastrais, como eu disse, atualizados, o endereço ali, e, sobretudo, por exemplo, se você entregou, não tem renda, não teve renda suficiente, mas entregou, e no transcorrer do ano, você mudou de endereço, foi para um outro estado, você pode fazer uma retificação e atualizar o teu endereço no banco de dados da Receita Federal, e não vai pagar multa, porque tu entregou dentro do prazo, tu faz uma retificação e pode fazer retificações quantas puderem, tá? A recomendação que eu dou na opção da entrega é, se você não tem os dados ali, não tem as informações precisas, é que você... Saiu uma dica que vale ouro, hein? É entregar pela simplificada, que é os 20% para o governo. Sempre vale mais por aí.
se você não teve despesas médicas, não teve despesas com educação, com o filho, ou com você mesmo, né? Sempre compensa entregar pela declaração, pela simplificada, apesar que o próprio sistema faz essa avaliação, né? Mas na maioria das vezes o que compensa mais é a entrega pela simplificada, tá? No caso, Edivaldo, a pessoa que teve abaixo de 28 mil no ano, né, de arrecadação constatada, aí no caso ela também tem que apresentar lá os dados, né? Tem que declarar ou não? Sim, é o que eu recomendo. Não existe a obrigatoriedade se ela observar lá no manual as outras opções para que, mesmo não tendo renda, você tem a obrigatoriedade de entregar. Um exemplo, hoje todo mundo, e ainda bem que isso está se tornando comum, as pessoas estão comprando ações na B3, né? Comprou uma ação, já está obrigado a declarar imposto de renda. Não tem essa opção, tá? É um sine qua non para isso. Tem que entregar a declaração de imposto de renda. Outra coisa é que este ano a Receita está disponibilizando o aviso, ela disponibiliza para o contribuinte de quem esse contribuinte recebeu rendimentos, tá? Tem lá no ECAC, você pode acessar o ECAC através do GovBR ou, de preferência, se possível, a certificação digital, que é uma coisa, Santiago, que o governo está acenando fortemente, na minha visão da situação, para essa realidade que já existe há alguns anos, né? Que é a certificação digital, que é como todo mundo deve saber, mas um documento mais ou menos como esse aqui. Tá? Mais ou menos não, é como esse aqui. Que é um cartão de crédito. E com a certificação digital, você entra no ECAC e vê a tua situação. Se existe alguma pendência, se existe algum aviso que a Receita quer te dar, vai estar lá na tua caixa postal, porque a Receita não manda essas informações para o celular. Tá? Só se você entrar no sistema, cadastrar um CNPJ, o teu e-mail, e aí eles mandam, mas mesmo assim avisando para tu olhar a caixa postal. Tá? Então, no ECAC você vai encontrar essa informação de quem foi que pagou rendimentos para você durante o ano de 2021 e nos anos anteriores também estão disponibilizando. Isso aí é uma coisa atual, está acontecendo este ano só, a partir deste ano, né? E é importante esse cartão, né, Edivaldo, porque a gente nota que existem muitos golpes aí que os hackers estão dando na turma também, né, mandando e-mail, inclusive naqueles e-mails, viu, constatando lá que é comemorativo de 100 anos do imposto de renda no Brasil, quer dizer, uma coisa bem atualizada. E a pessoa acaba caindo nisso aí, porque a Receita mesmo, ela não pede nada por e-mail, né? Agora, você tendo esse cartão aí, quer dizer, você vai saber o que você está devendo lá, né? Não precisa esperar um recado de um hacker, né, Edivaldo? Exatamente. Quando o governo criou esse GovBR, foi muito positivo. Tá? Só que agora eles criaram três modalidades, que eles chamam de ouro, prata e bronze. O bronze é o que todo mundo pode acessar facilmente e tal. Já o prata e o ouro requer uma dor de cabeça. Você tem que ir ao banco para validar, enfim. Então, nisso, a leitura que eu faço disso é o governo já acenando para a questão da certificação digital. Para você ter uma ideia, você tem um imóvel, por exemplo, você tem um imóvel lá no Amazonas, tá? E aí alguém lá quer comprar esse terreno que você nunca mais foi lá para ver e tal. Através da certificação digital, você tem como assinar a documentação, a escritura no cartório. Tá? Então, isso veio realmente para... É uma modernidade dos nossos tempos e isso veio mesmo para ajudar muito. Os clientes que eu tenho aqui da contabilidade, que já são pessoa jurídica e eu faço o imposto de renda de pessoa física, todos eles já têm. Os que são pessoa física, a partir desse ano, eu já estou recomendando, né? A gente vai sempre recomendar para que a pessoa faça essa certificação, né? E você pode fazer por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu, particularmente, recomendo sempre 1 ano por causa das mudanças que tem. Mas é uma coisa que veio para ficar e para ajudar, tá? A questão de comodidade vai ser muito grande. Como você disse, evitar realmente, porque você que vai deter a senha, né? Você que vai estar com o cartão, você vai aonde quer que seja, tem a leitura, você insere lá o cartão, digita a senha, que é só você, e resolve a situação. Realmente veio para facilitar muito a vida do contribuinte de uma forma geral, o Santiago. Bacana, tá aí então o Edivaldo lá da Acesso Contábil tirando algumas dúvidas sobre essa reta final da entrega do imposto de renda. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer agora ele, o Maurício Araújo e o nosso
Momento Câmara. Vamos ouvir. Santiago Pérez, tudo bem? Olha lá, Santiago, as notícias que eu trago hoje da Câmara Municipal de Peruíbe e Cubatão. Olha, Santiago, em Cubatão, os vereadores aprovaram na semana passada, na sessão da semana passada, o reajuste salarial dos servidores públicos, tá? Isso inclui os servidores que estão atuantes, os aposentados, pensionistas, tá bom? Bom, além do reajuste, a prefeitura também passou a diminuir o percentual de desconto, né, que havia do Vale Refeição. Então, agora o desconto vai ser de 20% para os funcionários e 80% para a prefeitura. Bom, vamos lá os aumentos, lá como é que ficou o reajuste, né? O pessoal do magistério e comissionados, eles vão ter o índice do IPCA, que foi 10,06%, tá? Então, o pessoal da rede de ensino e comissionados, 10,06%. Os demais níveis, os demais funcionários, eles tiveram um aumento fixo, tá? Por exemplo, os funcionários que são classificados como básicos, auxiliares 1 e pajem, vão receber R$270 de aumento. Funcionários de nível médio, 350, e funcionários de nível superior, R$400. Fica numa média entre 10% e 15% o reajuste lá que teve em Cubatão. Mas teve vereador que questionou esse reajuste, falando que era muito pouco, tá? E até mesmo o fato de os salários de médico e professores serem tão baixos em Cubatão em relação aos outros municípios, né? Na verdade, não tenha um atendimento adequado de médicos e professores, tá? O vereador lembrou na tribuna que o superávit do ano passado de Cubatão foi mais de 180 milhões de reais, o que cabe melhor, né? Bom, lá em Peruíbe, um outro projeto de lei que quer obrigar a prefeitura a disponibilizar no site da prefeitura, né, as verbas parlamentares que o município recebe e dizer para que se destinou cada uma das verbas. Bom, até onde eu entendo, a verba parlamentar ela vem destinada, né? Então as pessoas já sabem qual é o destino, né? Mas os vereadores querem publicar, os vereadores já poderiam publicar no site da Câmara, né? Porque eles sabem a destinação da verba, ela já vem indicada para aquele determinado serviço, tá bom? É isso aí, Santiago, um abraço! Tá aí o nosso Momento Câmara com o nosso querido Maurício Araújo. Mais um puxão de orelha aqui na Prefeitura de Cubatão. Semana passada a gente deu uma puxada bonita de orelha lá, porque realmente as escolas estão deixadas de lado, essa que é a verdade. Ainda vimos aí uma notícia essa semana que tem uma criança lá em Cubatão que está levando abajur para a escola para poder enxergar o caderno, para poder escrever, tamanha a escuridão dentro da sala de aula. Há mais de 15 dias, a sala sem luz. Quer dizer, então é uma coisa que deixa a gente muito chateado, né, em questão de educação. E outra, né, os professores tiveram aumento e a cidade de Cubatão não teve esse repasse, porque a prefeitura falou que não daria para dar esse reajuste que o governo federal pediu para dar, né, foi a única que chiou aqui na Baixada, e agora vem esse superávit aí que o Maurício falou, né, então não dá por quê? Fica aqui a pergunta. E fora escolas aí que teve teto que caiu e agora esse maltrato com os professores e os médicos, a questão da saúde também que afeta muito o município. Olha, é uma coisa que realmente deixa a gente muito triste. E na tabela dos aumentos que vai de 10% a 15%, o professor foi o que teve o menor aumento. Eu acho que é isso que o vereador deve estar chiando lá, né? Por que não 15% e sim 10% para o professor? Isso aí é uma coisa que chateia, né, Paulinho? Santiago, Cubatão, eu vou falar um negócio para você. Cubatão e Guarujá são casos de polícia, cara. Não deixou de ser um problema de administração pública para ser um problema policial. Se a gente for ver alguns anos atrás, aí teve gente sendo metralhada aí por problema de lá em Cubatão. Então, ali é uma máfia. Se não me engano, Cubatão, eu posso estar errado, mas é questão de pesquisar no pai Google. Se não me engano, é a terceira prefeitura de maior arrecadação do estado de São Paulo. Ela perde só para a cidade de São Paulo, Campinas e, se não me engano, Cubatão.
Se a gente for distribuir, né, a arrecadação de Cubatão por número de população que tem em Cubatão, Cubatão era para ser o paraíso na Terra. Era para as pessoas terem escola de primeiro mundo, transporte de primeiro mundo, saúde de primeiro mundo, educação de primeiro mundo. Entendeu? Ali, o morador não devia nem pagar IPTU em Cubatão, de tão forte que é a arrecadação das indústrias ali. Mas o que a gente vê é o contrário, a gente vê só roubalheira, a gente vê desgraça, a gente vê que nem a semana passada, né, eu tive no seu programa, falando daquela policlínica que ficou 2 anos fechada, com medicamento de R$12 mil sendo jogado fora, a gente vê desmoronamento de teto de escola lá em cabeça de criança, a gente vê uma criança tendo que levar o abajur para poder estudar. Então, ali é uma vergonha em cima de uma vergonha. Eu não consigo entender, né, por que Cubatão chegou nesse estágio tão deplorável, tão triste aqui da nossa Baixada Santista, né? E é uma cidade que tem uma arrecadação monstruosa, que daria para fazer muita coisa em benefício da sua população. Eu não consigo... se eu for falar mais aí no teu programa, é capaz dele sair do ar, porque, sinceramente... Cubatão é um negócio fora do mundo, fora daqui dentro do estado de São Paulo, é uma cidade fora da curva. Ô, Filete, e você, como é que vê esse descaso com a educação e com a saúde na cidade de Cubatão, que já foi uma cidade modelo, ela era chamada cidade modelo da Baixada, né? Como é que você vê isso, essa decadência? Veja bem, o Paulo explicou de uma maneira bem didática, né? Você tem a obrigação de colocar 25% da verba da cidade para educação, né? E você ainda pode, se não tiver verba, você pode entrar com o dinheiro da Secretaria de Obras. Ah, mas a Secretaria de Obras é só 10%. Tudo bem, nós temos 25% da educação, vamos arrumar o teto com o dinheiro da educação. Não é para isso, mas dá. Vocês sabem que dá, que muita gente fez isso, que dá. Então, você vê, caiu o teto da escola... Você pode pegar dos 25 de educação. Não, já está comprometido, vamos pegar do Secretaria de Obra. Então, se você arrumar o teto da escola, é educação. Se você quiser pôr na Secretaria de Obra, vai para a conta da Secretaria de Obras. Então, o dinheiro tem. O que o Paulo falou é uma coisa muito interessante, né? Você vê uma cidade que tem poucos moradores, né? Poucos, comparado com as outras cidades. Não é que é pouco, mas é com outras cidades da Baixada Santista, né? E a cidade não se esmerou em ser uma cidade que não seja dormitório, com todo o respeito às pessoas que moram em Cubatão, no Casqueiro, tal. Você não vê conjuntos habitacionais, você vê conjuntos, mas você não vê consultores fazendo conjuntos lá, você não vê grandes obras lá, por quê? Porque se você pegar em Santos, tem consultora, só uma consultora fazendo 7 prédios, né? Se você pegar em São Vicente, agora também começou um pouco, se pegar no Guarujá, também tem, menos que no passado, mas tem. Se você pegar na Praia Grande, então, é um canteiro de obras. É um canteiro de obras. Tem muitos consultores e muitas obras e muitos prédios bons em Praia Grande sendo construídos. Então, se você vê o quê? O que tem em Cubatão? Justamente por essa mentalidade de arrecadar muito e dar pouco para a população. Porque, como o Paulo falou, deveria ser a Gramado da Baixada Santista. Deveria ser uma coisa de outro mundo, tipo... arborização, cinemas, praças públicas, colégios de excelência, como nós temos no interior do estado de São Paulo, como nós temos no Mato Grosso e tal. Então, é muito dinheiro para pouca população. Não sei se agora é tanto dinheiro assim, mas durante 50 anos foi muito dinheiro e não conseguiram construir uma cidade que acolhesse o cidadão, que tivesse, por exemplo, uma academia pública, que tivesse... shoppings, que tivesse condições da pessoa falar, poxa, eu moro aqui em Cubatão, eu tenho um grande orgulho de ser cubatense. Lógico, a pessoa que mora lá tem orgulho, mas falta muito para uma cidade que arrecada muito. Concordo com o que o Paulinho falou. Ô, Edevaldo, é uma falta de respeito com a população que paga os seus impostos, né? Enfim, ainda mais é uma cidade que, conforme o Paulinho falou, o próprio Filete comentou, e a gente sabe, tem uma arrecadação muito grande, justamente pelo seu polo de indústrias que existem lá, né? Como é que é isso? É administração ruim mesmo? Essa é a palavra ou não? Eu vou começar falando sobre isso aí, trazendo à memória de todos nós, o seguinte, a agência de notícias Reuters divulgou essa semana, todo mundo já sabe sobre a questão que o Elon Musk suspendeu a conta do Twitter, certo?
E por que ele suspendeu a conta do Twitter? Porque o relatório que foi passado para ele, e fique bem claro aqui, que provavelmente, com muita certeza eu falo isso, foi um relatório contábil, onde dizia que 5% das pessoas inscritas no Twitter eram fake, não existiam. Isso causava um prejuízo financeiro no final do que todo o Twitter consegue gerar. O que a gente lê nessa notícia? Gestão, cara. A gestão de um cara que, mas 5%? 5% não é nada. Que é isso? Pega 5% de 50 milhões para tu ver quanto é que dá. Você está entendendo? Então, o nosso problema é um problema crônico, pessoal. É um problema de gestão. E olha, eu sou mais ácido ainda, hein? É uma incapacidade de gerir a coisa pública. Sabe? Por quê? Porque se fizessem, olha, o político que fizesse pelo menos o dever de casa, ele conseguiria dividendos políticos aí para uma campanha, para pôr a mãe, para pôr a avó, para pôr quem ele quisesse. Por quê? Porque isso gera uma coisa muito cara. O Filete sabe disso, o Paulo também, que chama-se credibilidade. Quando você atinge as pessoas, mostra para as pessoas, não com palavras, né, mas com atitudes, a credibilidade que você conquista, meu amigo, o céu é o limite. Então, a gente vive um problema muito sério no nosso país, que é o problema de gestão. O nosso Estado, ele deixou de ser a locomotiva, né, do país, por exemplo, que ela já foi chamada assim. Hoje, no máximo, ela é o quê? Uma Maria Fumaça. Se não é o Porto de Santos aqui, eu não sei o que seria do Estado de São Paulo. Né? Então, é um problema de incapacidade mesmo, sabe? Você pode pensar assim, não, é político mau caráter, não sei o quê, máfia, essa coisa toda. Meu, se você analisar como a máfia trabalha, como o tráfico trabalha, né? Eu não conheço, mas eu fico imaginando que esses caras existirem até hoje é porque eles devem fazer uma boa gestão do que fazem. Porque senão eles não existiriam mais. É simples desse jeito. Mas por que não é interessante as nossas escolas terem todas Wi-Fi? Por que não é interessante as nossas escolas terem ar-condicionado para as nossas crianças? Nosso país é um país tropical, gente. A nossa região, por exemplo, é uma região de mangue. Isso aqui, o calor é diferente do calor, por exemplo, que eu tenho familiares em Taubaté. É diferente do calor de lá. Tá? Então, porque existe uma incapacidade de gerir. Isso a gente está falando de prefeito, de vereador, de deputado, está falando de uma forma geral. Né? Por isso que eu comecei dizendo, não dá para entender um país onde um vereador ganha mais do que um professor. Não faz sentido uma coisa dessa. Sabe? Que são as pessoas, e eu estou falando sobre aqueles vocacionados mesmo, né? Aqueles que têm prazer em ensinar, de repassar o seu conhecimento para as crianças, né? Para quê? Para que nós não vivamos uma situação como a gente vive hoje, porque é interessante que o nosso povo não seja um povo culto. É interessante que o nosso povo não seja um povo educado, que pode parecer que não, né? Voltando na questão das bicicletas, mas quando o cara entra na contramão é porque ele não está ligando para nada, entendeu? Ele não tem educação, ele não pensa no próximo. Então, é interessante que as pessoas tenham essa mentalidade mesmo. É isso que o governo quer, é isso que os governos querem, né? Não vou generalizar, tem gente muito boa intencionada, tá? A gente sabe disso, mas o pior de tudo isso, Santiago, na minha avaliação, na minha humilde avaliação, é que a culpa toda é nossa. Porque nós não cobramos de uma forma mais incisiva, né? É por isso que um eminente... vou falar que nem aqui o Paulo, né? Vou falar demais, senão vão desligar o teu programa. Um eminente jurista do nosso país diz que as redes sociais é lugar para imbecil. Cara, sabe? É inadmissível uma autoridade daquele quilate vira público e fala aquilo com todas as letras. E lembrando que ele faz live também, né? Pois é, então, mas é outra coisa, né? Eu lembro do Júnior, o jogador do Flamengo, que foi da seleção, ele dizia assim, uma vez isso fixou na minha mente, ele falou assim, sobre a malandragem, se malandro soubesse que a maior malandragem é ser honesto, malandro é ser honesto só por malandragem. E o que é uma grande verdade, né? É filosófico isso, mas é uma grande verdade, né? Se o gestor público, né? Eu estou falando de gestor público por chamar, né? Deveria sê-lo, né?
fizesse apenas o dever de casa, meu amigo, ele se eternizaria. Estaria na frente de muitos outros, né, Edivaldo? Exatamente. Tem uma outra PL aqui para a gente poder comentar rapidamente, lá para Peruíbe. Está querendo obrigar a prefeitura, né? Ou no caso a Câmara, está querendo obrigar a prefeitura a colocar no site da prefeitura as verbas parlamentares e destinação do serviço. Isso aí é uma boa, né, ô Filete? Um minutinho. Eu acho interessante, né? Também muito político fala, eu arrumei verba para Santa Casa, eu arrumei verba para não sei o quê. Veja bem, a verba existe lá, irmão. Existe para o Santiago deputado, existe para o Edivaldo deputado, existe para o Paulinho, existe para o Filete. Quem for lá, você tem 17 milhões para distribuir. Você vai pôr na saúde, na educação e vai trazer para a tua região. Então, uma região mal representada também é ruim. Quando você vota no Tiririca, vota no Calá, também é ruim. Nada contra o Tiririca, mas ele vai trazer que recurso para a região. Então, tem que votar em pessoas boas, que não sejam corruptas, mas da região. E essa questão aí que você falou, realmente é isso. Eu acho que quanto mais licitude, quanto mais clareza se der no processo, é melhor. Mas já está lá na Câmara. Mas eu acho importante, quanto mais clareza, quanto mais o munícipe, quanto mais o pagador de imposto, que somos todos nós, puder ter clareza dos gastos, é melhor, né? Eu acho que é importante. Paulinho, porque isso aí já existe, né, no portal da transparência, mas é como o próprio Filete falou, se tiver no site da prefeitura, é muito mais fácil, né? Sem dúvida, né? Quanto mais visualização você tiver dessas emendas parlamentares, aí de onde veio, para quem vai, qual que é a destinação, é a melhor coisa que tem. É que nem o Filete, né? Tem muita gente que se apropria, que é seu pai da criança, né? Eu fui lá, eu peguei o dinheiro, não sei o quê. Mas porra nenhuma. A verba já estava destinada para aquele fim, entendeu? Então o cara quer se locupletar, quer se vangloriar de uma coisa que já veio destinada lá de Brasília e que é importantíssimo o que o Filete falou. Vamos votar em pessoas da nossa região. Vamos lá, rapaziada. Vamos votar de gente lá de outras cidades, lá de interior. Não estou falando nada mal de ninguém, mas vamos apoiar a gente aqui da nossa Baixada Santista, de Praia Grande, Guarujá, São Vicente, aqui do nosso litoral, e botar esse pessoal lá para Brasília para ajudar a gente aqui, que nossa região precisa de mais de pessoas bem capacitadas. Ô Edivaldo, só para encerrar aqui, 30 segundos. Se esse portal da transparência no site tivesse na Prefeitura de Cubatão, acho que a coisa já tinha andado, né? Ou não? O que falta mesmo é coragem, né? Coragem de algum político fazer aquilo que nós desejamos que ele faça, né? Ou seja, que ele apresente as despesas. Pergunta para o Paulo aí se o pessoal que trabalha com ele não tem que prestar conta para ele no que ele gastou eventualmente. A mesma coisa do Filete, né? A mesma coisa, qualquer cidadão pergunta para sua esposa, meu bem, o que você gastou esse mês? Né? É simples desse jeito, né? E só através das redes sociais, hoje, né, é que a gente vai ter mais acesso a esse tipo de coisa. Então, a gente tem que realmente agir mais politicamente, né? Porque o político é aquele que se preocupa com o polis, né? Com a cidade, né? E deixar de ser aquele que todo mundo pensa que é o idiota, né? Que é o que olha só para o seu umbigo. Que, na realidade, infelizmente, são aqueles que muitas vezes nós colocamos erroneamente para defender os interesses do condomínio chamado São Vicente, o condomínio chamado Santos, chamado São Paulo, chamado Brasil, né? Na realidade, são esses, são funcionários de um grande condomínio e que a gente precisa saber o que você gastou nisso aí, meu amigo. Entendeu? Só isso, né? Transparência. Tá você certo. Quer comer lagosta? Eu não como lagosta. Eu não tenho condições de comer lagosta. Eu não tenho condições ainda de comprar um vinho espanhol, que seja, entendeu? Vontade não falta, né? Mas tem que saber até onde pode dar o passinho, né? Quero agradecer aqui a presença do nosso querido amigo Edivaldo. Ele que é da Acesso Contabilidade, CEO da Acesso Contabilidade, o Paulo Schneider da BitFit Moda Praia e Fitness, e o nosso querido Eduardo Filete, médico veterinário, referência na Baixada Santista. E a você, obrigado pelo carinho. E amanhã a gente está de volta em mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro espera o outro. Até lá!